Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que vão ouvir e vão ver esse vídeo. Essa noite, por volta da meia-noite, o Senhor falou comigo. Eu estava dormindo, irmãos, e o Senhor me acordou com uma palavra. Ele me acordou e ele falando para mim sobre esta palavra. Deus me deu a palavra, me levou como se eu tivesse dentro da palavra, vivendo a situação ao qual a palavra em si vai relatar. E essa palavra nós vamos encontrar lá no livro de 2 Reis, no capítulo 1, aonde vai dizer que Moabe rebela-se contra Israel e Acasias adoece. O Senhor estava falando para mim essa noite, por volta da meia-noite. Eu olhei no celular, era 00:02. Eu quero deixar um relato para os irmãos sobre esta palavra, sobre essa escritura. Que diz, irmão, que diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, adoeceu e enviou mensageiros a dizer-lhes: ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Vai prestando atenção, irmão. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para encontrares com o mensageiro do rei de Samaria e dize-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Você está ouvindo aí? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. Essa palavra é bem conhecida. Todos nós conhecemos essa palavra. E ela vai falar sobre o rei Acabe, né? O rei que se rebelou contra o Deus de Israel. Preferiu fazer tudo aquilo que desagradava a Deus do que, por um breve período de tempo, como a palavra de Deus diz, né? Adorar, servir e fazer a vontade de Deus. Bem, nós sabemos que a nossa vida na terra é muito curta e faz bem a nós se nós olharmos para as Escrituras, olharmos para aquele que nos criou, nos gerou com tanto, né, com tanto carinho, cuida tão bem da gente. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena a gente ceder, a gente deixar ele fazer o que precisa ser feito. Porque um pai não faz nada para um filho querendo o seu mal. Só que Acabe entrou por um caminho que desagradou a Deus, né? Um caminho que levou o povo também a desagradar a Deus. A Bíblia diz que após ele morrer, o seu filho sucederia, mas se nós prestarmos atenção, uma passagem antes diz que, algumas passagens antes, né, diz que Deus já havia dado um decreto para os filhos de Acabe. Acabe encerrou os seus dias desagradando ao Deus de Israel, porém Deus deixou com que ele não, na época, na vida dele, né, no final de vida dele, Deus não quis tocar nos filhos, mas o Senhor deu uma sentença a Acabe dizendo que os filhos dele não sucederia, não teria trono, né, não teria ninguém para substituir Acabe no trono, por causa da desobediência. Então Acasias se acidenta, né? Ele cai num lugar alto
e fica na cama. Então a gente vê que, de vez de a pessoa ir buscar Deus, em vez da pessoa buscar aquele que pode, aquele que nos socorre no dia da adversidade, no dia da guerra, da provação, aquele que tem prazer em ajudar, em abençoar. Não, a pessoa vai procurar outra coisa, né? E o Senhor falou muito sobre isso nessa madrugada comigo. Mandou falar sobre idolatria, irmão, né? Porque nós estamos vendo aqui que o rei Acasias não adorava o Deus de Israel, também nem pudera, né? O pai era um desobediente, e ele foi procurar outro Deus, né? Que a gente nem sequer conhece. Deus de Ecrom, né? Baal, Zebub. Então Deus se irou. É claro que Deus se irou, porque toda a vida que está sobre a terra, todo aquele que vive ou que já viveu, toda planta, todo animal, tudo que há sobre a terra que tem vida, quem deu? É engraçado, as pessoas não conseguem olhar para si mesma e ver que ela não é um fruto do acaso. Ela não veio do nada. Foi o Deus Todo-Poderoso, né, que planejou a vida dela. Foi o Deus Todo-Poderoso que sonhou um dia com a sua, a minha, a nossa vida. E resolveu, né, nos colocar sobre a terra para servirmos a Ele. Deus falou muito sobre a imagem, né, sobre as imagens que as pessoas se apegam e depois elas têm coragem de abrir a boca e dizer: Deus me ajudou, né? Deus me ajudou. Mas o Deus dela é aquele Deus dela, aquele Deus que ela pendura na parede, aquele Deus que ela carrega pendurado no pescoço. Nós sabemos muito bem que esses deuses não podem nada, não são deuses, né? Não são deuses. E o engraçado é que os mensageiros de Acasias foram abordados por Elias pela ordem do Senhor, e eles voltaram para trás. Eles voltaram, e quando eles voltaram a Acasias, em cima da cama, perguntaram: mas já voltaram? O que aconteceu? Os mensageiros disseram: encontramos um homem no meio do caminho, fomos parados por ele e ele nos mandou trazer uma mensagem para o rei. Qual é a mensagem? A mensagem, rei, é que aquele homem diz assim: da cama que subiste, tu não descerá, e sem pressa morrerá. Eu imagino o desespero de Acasias, né, por estar fazendo aquilo que, tentando por um caminho que não daria em nada. Mas Deus entrou nesse negócio porque já viu uma sentença sobre a descendência de Acabe. Então o Senhor não deixou passar. O Senhor falou: pode falar para Acasias que do lugar onde ele está ele não sai, mas sem pressa ele morre. E Acasias queria saber quem era, quem é, como ele está vestido. É forte isso, porque a gente nota, né, que Elias era um homem muito usado por Deus. Então o Senhor dá ordem para ele dizer que Acasias não viveria. E Acasias queria saber como ele é, né, o medo. Então foi descrito de como é Elias, como ele era. Claro, eles não sabiam o nome, né? Eles não sabiam o nome dele, mas sabiam que ele estava vestido com pele de carneiro. E sabia também que ele era um homem peludo, barbudo, um homem que vive no deserto. Podemos imaginar como pode ser, né?
E foi dado a ele. Ele era um homem peludo. Ele era um homem que tinha sobre as costas uma pele. E ele deduziu na hora: é Elias. É Elias. Então ele sabia que o destino dele estava selado. Porque falou Deus, está falado, irmão. Falou Deus, está falado. Deus resolveu, está resolvido, né? Sabemos bem, conhecemos bem aquele que tem todo o poder, em que tudo sabe. E Deus falou outra coisa comigo sobre, também dentro dessa passagem, mas nós indo lá para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, né, onde o Senhor vai falar. Porque as pessoas às vezes olham para nós e perguntam, né, cadê o seu Deus? Assim como foi reconhecido Deus na vida de Elias, foi reconhecido Deus com ele. Acasias, quando soube que a mensagem vinha de Elias, ele entrou em desespero. Ele falou: então, para mim, acabou, né? Porque sei bem eu, né? Sei bem eu quem é Elias. A Bíblia vai dizer um pouco mais para frente que então ele manda procurar Elias. Ele manda 50 homens e Elias manda fogo do céu e mais 50 homens e manda fogo do céu de novo. Então ele manda alguém sensato. E esse alguém chega e diz: meu Senhor, homem de Deus. Olha só. É exatamente aí. Homem de Deus. Mulher de Deus. Que o Senhor mandou eu tocar. Porque só se vê Deus na vida daquele que é de Deus, né? Não tem como a gente ver Deus na vida daquele que não é de Deus. Aí o Senhor falou para mim: sabe, meu filho, as pessoas perguntam onde eu estou. Onde eu estou? E o Senhor me deu uma revelação tremenda dizendo: você já leu o livro de Gênesis? Falei: Senhor, algumas vezes. E ele me disse, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que quando o Deus Todo-Poderoso se junta com o Filho, o Deus Filho, e fala para ele assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando perguntarem para você onde está Deus na sua vida, você olha para si mesmo e diz: você está olhando para Ele. Porque as Escrituras ainda vai mais longe, dizendo assim: Deus habita em vós. Você lembra daquela passagem onde Jesus falava para os fariseus: derrubem esse templo, né? Derrubem esse templo e eu levantarei ele em 3 dias. Não era a construção, era o templo. Você sabe que você é o templo? Você sabe que você é morada? Então, quando alguém perguntar para você, quando a sua mente te questionar, quando o adversário entrar na sua vida e dizer: cadê o seu Deus? Por que você está vivendo tudo isso? Você vai olhar para si mesmo e vai dizer: Ele está comigo. Você está vendo. Você sabe que Ele mora em mim. Porque eu sou o templo que Ele reside. E outra coisa, Satanás, olhe para mim e verá Ele. Porque Ele disse que eu sou a imagem e semelhança. Eu sou a imagem e semelhança. Você não é qualquer um. Né? Você precisa ter isso na sua mente. Você não é qualquer pessoa. Você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você se descobrir e descobrir que você não é qualquer um, você não é um fruto do acaso, né? Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você é filho do Altíssimo, imagem e semelhança. Olhe no espelho e vê, você vai ver quem é você. Né? Quando a circunstância da vida disser, começar a questionar: cadê seu Deus? Você vai dizer: Ele está comigo, porque eu sou o templo e Ele mora aqui. Ele está em mim. Eu sou imagem
e semelhança dele. Amém? Amém? Essa palavra é boa, não é? Essa palavra é maravilhosa. É uma revelação do Senhor para nós. E o Senhor adverte a nós, para nós não termos, né, nenhum amuleto, porque para que servem? Para ocupar espaço em cima da estante? Para que é que serve a imagem que você tanto guarda, esse quadro, né? O que ele significa? Se quando a sua luta aperta, você se ajoelha e lá não acontece nada. Lá não tem nada para você. Deus, quando você chama, Ele está ali. Sabe por quê? Porque Ele mora aqui. Não precisa gritar e buscar fora, né? Não precisa ir buscar em outro lugar, porque Ele mora em você. Ele mora em nós. Ele está em nós. Façamos nós. Olhamos nós para dentro de nós e falemos com Ele, porque Ele está aqui. Amém? Então não adore nada a não ser a Deus, porque o Deus, quando você quiser ver Ele, olhe no espelho e Ele vai estar lá. Olhe para dentro de você mesmo e Ele vai estar lá. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Vamos orar um minutinho? Senhor nosso Deus, Senhor, nós agradecemos por este dia, Senhor, por essa palavra, por essa revelação, qual o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por nos manter de pé, conscientes daquilo que somos em Ti e sabermos que o Senhor está conosco. Sabermos que o Senhor, nosso socorro, não longe, por isso que a Tua palavra diz bem presente, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor mora em nós. Obrigado, Senhor. Nos dê um resto de dia abençoado. Abençoa os irmãos que vai ouvir esta palavra no dia de hoje. Entra nesses corações, acalma, Senhor, a alma batida, o cansaço da vida, Senhor, as provações. Alcança o Teu povo. Entra com refrigério. Acalma a alma do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero liberar, Senhor, para aquele que está enfermo, Senhor, aquele que está em guerra consigo mesmo, porque aquele que está aflito é guerra interna, aquele que está, Senhor, enfermo é guerra interna. Pai, eu libero cura, milagre, restauração daquilo que há em mim, Senhor. Eu libero na vida daquele que vai ouvir a Tua palavra. Eu libero renovo, Senhor. Eu libero refrigério. Eu libero paz de espírito. Eu libero, Senhor, o consolo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde a todos os irmãos.